Olá, começa agora mais um podcast da Multi Intercâmbio. Neste podcast, vamos conversar com o Fernando e o Marcos sobre a Bolsa de Estudos ELAP. Atualmente fazendo doutorado e mestrado na Concordia University, respectivamente, Fernando e Marcos compartilham conosco as etapas do processo de aplicação para a Bolsa. Dão dicas importantes para quem está aplicando, inclusive sobre a carta de intenção e como abordar o potencial orientador canadense. Se você faz graduação, mestrado ou doutorado no Brasil e gostaria de aplicar para a Bolsa de Estudos canadense ELAP, com certeza não pode perder esse podcast. Podcast da Multi Intercâmbio. Oi, pessoal, muito obrigada por participarem do podcast da Multi Intercâmbio. Hoje aqui a gente está com o... Vou apresentar por ordem alfabética, então a gente está com o Fernando e com o Marcos. O Fernando que está fazendo doutorado, hoje está em Montreal, é no Concordia University, né, que você está? Isso. E o Marcos também, na mesma universidade, mas fazendo mestrado, certinho? É isso aí. Então, muito obrigada a vocês dois pelo tempo que vocês estão dispondo para compartilhar, né, as informações que vocês têm sobre o ELAP com o pessoal que está agora no Brasil, pesquisando, né, batendo a cabeça aí com esse processo para conseguir uma bolsa. E eu sei que a ELAP é uma bolsa para graduação, mestrado e doutorado, certo? Sim. O resto eu vou deixar para vocês contarem como é que é esse processo todo. Vamos lá, quem começa a me contar como foi a história? Como que vocês começaram? Como que o ELAP entrou na vida de vocês? Primeiro me conta um pouco o que é o ELAP, afinal. É uma bolsa... Então, o ELAP é uma bolsa concedida pelo governo do Canadá para estudantes, né, de graduação, mestrado e doutorado, que visa cobrir custos e despesas desses estudantes por um período de 4 a 5 meses. A gente, segundo o edital, a seleção para graduação, geralmente, quando ela passa pelo crivo e o aluno vem para assistir aula na graduação, ela é feita pela universidade no Brasil, né, pela Universidade Estudante Brasileira, então a seleção começa no Brasil, e aí depois que há uma seleção interna na Universidade Brasileira, essa seleção ela passa, então, a ser da Universidade Canadense. A Universidade Brasileira sobe os documentos para a Universidade Canadense e a Universidade Canadense faz a aplicação desse estudante. Eu sei que o ELAP ele tem um edital assim bem aberto, né? Tipo, ele, por exemplo, ele não impõe um exame de proficiência em língua inglesa ou língua francesa. Ele justifica que seria bom e tal, mas não é uma cobrança. E aí fica mais a cargo da universidade. Então, vai ter muita universidade, por exemplo, que vai pedir para o aluno enviar um exame de proficiência, ou vai pedir se ele fez um exame, se ele está no mestrado ou doutorado, se ele fez algum exame no mestrado ou no doutorado, a sua universidade ela vai pedir, ela aceita esse exame. Uns dos professores mesmo em entrevista para avaliar o nível de proficiência no idioma de língua estrangeira, ou não, que é o meu caso, por exemplo. Eu vim e não precisei passar por essa situação, por exemplo, nem de inglês, entrevista. Nem francês. Você está em Montreal, é bilíngue. E eu estou aqui em Montreal. A gente assusta um pouco a hora que você vai no Dollarama, por exemplo, que aí você vê todo mundo falando francês, e aí você tem um pouquinho da resistência com relação ao inglês, mas Montreal, graças a Deus, é uma cidade bilíngue, então você consegue se virar com o inglês. Nos dois idiomas. Isso é uma pergunta que eu vejo bastante aqui no grupo do ELAP que a gente tem aqui. O pessoal pergunta, eu vou precisar da prova de proficiência? Então, você está dizendo que é a universidade canadense que vai dizer se precisa ou não, ou é o professor que vai dizer se precisa ou não, ou ele vai fazer uma entrevista para saber se a pessoa tem condições de entender o idioma, isso? É basicamente isso, mas assim, quando o aluno vem para a graduação, a universidade no Brasil, ela faz uma peneira lá e geralmente ela solicita um exame de proficiência do aluno de graduação.
Ah, ok. Mas para o mestrado e para o doutorado, isso fica muito a cargo da universidade ou do professor que está recebendo esse aluno para Ok, pesquisa. ok. E você fica sabendo com antecedência para dar tempo de fazer o teste de proficiência, no caso de mestrado e doutorado, ou é meio na correria? Assim, ó, no meu caso, o professor ele não pediu em nenhum momento, mas eu sei, por exemplo, que tem alunos que têm, aí o professor pergunta se ele tem um teste ou faz uma entrevista. Se o aluno tiver um teste, por exemplo, para todo mundo que está no mestrado e no doutorado, ele teve que fazer uma prova de proficiência no Sim, Brasil para testar conhecimento em língua estrangeira. Então, por exemplo, eu tinha isso. Então, se eu necessitasse, por exemplo, comprovar, eu tinha o meu exame de proficiência da Unesp que eu fiz para entrar no mestrado. Mas como ele não solicitou, então eu não enviei. Então as universidades aceitam esses exames que a gente faz no Brasil. Então, por isso, muitos professores já não solicitam nenhum exame, porque eles já ok. sabem que quando você está no mestrado e no doutorado, você já fez um exame de Algum proficiência para estar. domínio você tem Sim, do idioma. você tem. Uma coisa que eu acho que é interessante é que, assim, também está adiantando um certo ponto, que é a questão da documentação, mas uma das coisas que funciona, e, por exemplo, no meu caso eu fiz, eu mandei um currículo para o meu professor, meu orientador, Uhum. e lá estava especificado que eu tinha os idiomas que eu falava e o nível que eu tinha. E quando a minha orientadora do Brasil escreveu a minha carta de apresentação para a universidade, também ela colocou que eu falava tais idiomas e os níveis que eu tinha naqueles idiomas. Então isso também Ok, serve como um comprovante maior ali para sim, te dar crédito, né, em relação sim, à questão da proficiência, se for interessante. exigido, né? Sim, interessante, já adianta essa parte, essa dúvida que o professor pode ter se você vai conseguir se comunicar, porque comunicação é bastante importante. Agora eu vou dizer uma coisa da minha experiência em 20 anos trabalhando com educação internacional, independente deles pedirem ou não, é importante ter o idioma, né. Que vocês Sim, estão sim. bom, agora que o Marcos pôde sair um pouquinho aí, porque estava isolado, né, nesses 14 dias, mas como ele falou, ele saiu um pouquinho, já viu o francês, mas mesmo sabendo o idioma, né, vocês vão estar no nível diferente de educação, né, fazendo mestrado, doutorado, tem muito detalhe, muita coisa em outro idioma, então é importante, quanto melhor tiver, né, esse idioma para vocês acompanharem melhor, né, dependente de precisar da proficiência. Sim. Sim. É, E eu eu... acho Pode falar, Fernando. E acho assim, principalmente, mesmo para quem vem para Montreal, acho que principalmente o inglês, porque, por exemplo, eu passei por uma situação no aeroporto, que quando a gente desembarcou aqui em Montreal, eu estava com a Marielle, que é uma outra amiga que vai estudar também Sim. na Concórdia, e uma pessoa viria buscá-la. E aí ela queria saber em que faixa que ela tinha de esperar essa pessoa. Eu perguntei para um senhor em francês. E aí ele percebeu que era estrangeiro e me respondeu em inglês. Aham. Então, assim, eu acho que, apesar de, às vezes, as pessoas falarem o francês, eles enfatizam muito, pelo menos assim, para estrangeiro, o inglês. Sim, Então, entendi. é Sim, uma, é uma situação engraçada. Sim, o canadense, ele é muito educado até nesse sentido. Hoje mesmo eu estava comentando com o Fernando, eu fui ao metrô e a moça percebeu, né? Eu falei para ela que eu não falava o francês, e aí ela falou, não, eu posso falar inglês, e a gente estava conversando em inglês, ela percebeu o meu sotaque, e aí ela perguntou para mim de onde que eu era. Eu falei que eu era do Brasil e tal, ela já começou a dar risada, falar do filho dela que ama o Brasil e tal. E depois ela falou que perguntou se eu sabia falar o espanhol, ela falou que sabia falar o espanhol, e depois, na hora que eu terminei de fazer a compra e tal, ela me agradeceu em português, falou um obrigado em português. Então, assim, eles se esforçam para ser receptivos, eles entendem essa diversidade cultural que vem, né, do exterior para estudar aqui. Então, assim, é o que eu estava falando, no Dollarama, a moça talvez não entende o inglês, assim, como, né, um nativo falante, Sim, mas eles se esforçam muito para se fazer entender e te responder em inglês para que você também não fique no prejuízo. sim, sim. Agora, me fala uma coisa, o que eu vejo bastante, voltando à questão do ELAP, né? O que eu vejo bastante pessoal perguntar aqui é do edital. Ah, já abriu o edital, esse negócio da data do edital. Como que funciona isso? Cada universidade no Canadá
abre a sua data e publica, ou é a Universidade do Brasil que publica a data? O que é essa questão do edital? Como que funciona essa parte? Então, em geral, o edital ele abre no começo de fevereiro, meio de fevereiro, mais ou menos. Inclusive, agora já está aberto. E ele vai até, se eu não me engano, até dia 30 de março desse ano. O que determina é o seguinte: essa é a data que a universidade tem de fazer a submissão das candidaturas. Isso não significa que a universidade aceite que você se candidate até o último dia que está marcado lá no limite, né, no deadline. Na verdade, a universidade ela estabelece uma data final. Então, por exemplo, às vezes a data final que está na documentação ali é dia 30 de março, mas a universidade fala você pode se inscrever até dia 15 de março. Então, é esse prazo que a universidade estabelece que você tem de verificar, né? Então, quando você faz contato com o orientador, eles vão te passar para os alunos internacionais, e aí a pessoa, a secretária ou o secretário que faz o contato lá vai estabelecer, olha, sua candidatura tem de ser feita até essa data. Ok. Porque aí eles têm um tempo depois para poder mandar a documentação para o ELAP, né? Para processar tudo. Isso. Então, por isso que todos ficam preocupados em saber de cada instituição, e isso a gente está falando das universidades brasileiras, cada instituição, a data que eles estão informando, ou das canadenses? Cada instituição canadense é que está estipulando a data final? São as duas coisas, na verdade, né? É porque quando você é da pós-graduação, você não necessariamente precisa passar por algum processo dentro da universidade brasileira. Okay. Agora, quem é da graduação precisa ter um acordo, e aí geralmente tem um edital interno da universidade brasileira, e aí você concorre a esse edital, e depois é eles que fazem a candidatura, enfim, para a universidade canadense. Agora, na pós-graduação, não, você já procura o professor, e aí você entra em contato direto com a universidade canadense, eles vão também te dar uma data, falando, olha, a sua candidatura pode ser feita até essa data. Ah, interessante. Então, por isso que vem a outra dúvida do pessoal aqui, que é como eu faço contato com o orientador? Que o pessoal pergunta, e tem gente que pergunta, você já tem uma cartinha, um modelo de carta? Vocês já ouviram muito essa pergunta nos grupos que vocês estavam? Sim. Eu morro, porque a gente aqui nunca fez modelo para nada, porque eu sempre falo, é a sua história, é o seu jeito, é a sua abordagem, não adianta mandar modelo. E aí, como é que vocês resolvem isso? O que vocês falam para os futuros candidatos? Então, eu adotei a seguinte estratégia quando eu fui correr atrás da minha aplicação. Eu entrei no site do RI da Unesp, né, para ver quais universidades a Unesp tinha convênio com universidades canadenses. E aí, no próprio RI da sua instituição, você vai ficar ciente quais são. Se ela já tem convênio, fica mais fácil. Então, por exemplo, eu optei pela University of Saskatchewan quando eu analisei a lista de universidades, por exemplo, que tinha convênio aqui com as universidades com a Unesp. Depois disso, eu fui aceito na University of Saskatchewan, mas em função da possibilidade de depois descobrir que eu poderia fazer mais aplicações além de uma, a estratégia que eu adotei foi a seguinte: entrar nas bases de dados. A gente sabe, tem a Web of Science, a Scopus, tem o Google Scholar, que dá para também fazer esse tipo de busca, mas eu utilizei a Web of Science, coloquei os meus itens de pesquisa lá na base de busca, depois eu selecionei todos os materiais, todos os artigos que tinham sobre a minha pesquisa, relacionados à minha pesquisa, e aí eu filtrei pelo país Canadá. Aí eu descobri os maiores especialistas na minha área aqui no Canadá. E aí, depois que eu fiz isso aí, eu elenquei mais 2, 3 professores que eu poderia entrar em contato, que estava muito dentro da minha área de pesquisa e poderia ser um possível supervisor para mim. E aí eu enviei um e-mail, entendeu? Aí eu entrei em contato com esses professores, como eu também fiz quando eu apliquei para a USASC. E aí eu entrei direto em contato com o professor mesmo na USASC, aqui na Concórdia, eu adotei esse mesmo padrão, fiz um e-mail simples,
quando eu falo e-mail simples, assim, um e-mail não exagerado, não muito longo, mas falando um pouquinho da minha intenção de pesquisa, falando de onde eu sou, falando do programa, coloquei um link do programa, caso o professor não conheça, ele saber do que você está falando, do que se refere, né? Então, ele precisa checar, ele vai querer checar. Uhum. Aí eu mandava sempre um currículo meu e escrevi esse e-mail super sucinto. Aí, assim, se o professor se interessar, ele vai te responder. Ele vai falar que o assunto é interessante, ele vai falar que ele tem interesse e tal, mas se não, ou ele vai responder com não, ou ele não vai te dar resposta Nem nenhuma. resposta. Você chegou a não Nem ter resposta? Sim, eu já cheguei a não ter respostas, mas também recebi nãos, como por exemplo, eu recebi um não de uma professora da University of Toronto, mas ela gostou tanto do meu currículo que ela pegou e repassou o meu currículo para o pessoal do departamento, falando que eu estava à procura de um orientador e tal. Olha, aí ela acentuou as questões do meu currículo. Então, assim, eu sei que para cada pessoa funciona de um modo, mas adotar uma estratégia de combate aí para você encontrar o melhor orientador, a melhor universidade, onde você vai se adaptar melhor, é importante, porque senão você vai perder o prazo do edital e aí provavelmente só um próximo ano. Sim. E você, Fernando, foi mais ou menos na mesma linha? Isso, algumas coisas que o Marcos falou eu também fiz. Na verdade, eu conheço esse programa do ELAPS desde 2017, porque uma menina que fez a graduação comigo, ela participou, ela foi durante o mestrado, e eu também tentei, no meu primeiro ano de mestrado, a concorrer a essa bolsa. Uhum. Uma das coisas que eu fiz naquela vez e que eu fiz agora foi eu selecionei quais eram as melhores universidades do Canadá, então eu coloquei um ranking das melhores universidades, e aí eu acessava o site dessas universidades e procurava no departamento de inglês, que é a minha área, quais eram os professores que trabalhavam na mesma linha de pesquisa. Então, sempre as universidades elas disponibilizam os dados do professor, Sim. em que linha de pesquisa que eles trabalham. Então, eles têm interesse em trabalhar, dependendo, a literatura norte-americana, sei lá, eu trabalho com questões de gênero e raça e classe dentro da literatura, então, no meu caso, eu procurava quem trabalha com teoria queer, quem trabalha com questões de raça, racismo. E aí eu fui selecionando esses professores dentro das universidades que me interessavam. E mandei, só que assim, a estratégia que eu adotei foi, como eu tinha pouco tempo nessa primeira vez, eu mandei e-mails para, sei lá, uns 15 professores ao mesmo tempo. E eu falei, olha, onde cair de alguém responder e me aceitar, eu tento as candidaturas. Estou dentro. E aí, naquele ano específico, eu fui aceito por um professor da Universidade de Toronto. Porém, como o prazo estava curto e ele acabou entrando de férias, a gente não conseguiu submeter a documentação, então não acabei nem concorrendo a primeira vez. Aí, já ciente disso, agora em 2020, quando eu tentei novamente, então eu já mandei vários e-mails de novo, e aí eu consegui 2 orientadores de 2 universidades diferentes, e aí eu concorri, porque as pessoas também têm essa dúvida, se pode concorrer a mais de uma universidade. Sim, pode concorrer. Pode. Então eu mandei a documentação para essas 2 universidades diferentes, enfim, aí participa do processo seletivo, né? Depois que conseguir as 2, aí você escolhe para onde você quer ir. Sim, nossa, aí você fala, quero ir nessa. É um problema complicadíssimo, né? Sabe uma dúvida que me... Fala, desculpa, Fernando, pode terminar. Não, e aí, então, essa questão de às vezes, muitos professores eles não respondem, não sei se não chega o e-mail ou porque eles acham que não pode te orientar, mas uma das coisas que o Marcos comentou e que eu ressalto é que muitos deles, às vezes, não te aceitam, porque falam, de repente, trabalha uma vertente um pouquinho diferente, Sim. Mas eles sempre vão tentar te ajudar e indicar um outro professor. Olha, você poderia procurar o professor X, o departamento X, que trabalha numa área mais ou menos afim. Então, Sim. Eles têm essa preocupação também em indicar outros professores. Entendi. Você sabe que uma coisa que me perguntaram aqui, não sei se vai parecer uma pergunta estranha, eu acho que eu tenho uma resposta para dar, mas vou perguntar para vocês. Uma pessoa me perguntou assim, bom, se eu e uma amiga minha, se a gente pleitear, né, se a gente tentar concorrer para a mesma bolsa, né, enfim, tem vaga, né, tipo assim, nós somos concorrentes,
Porque senão eu vou falar para ela aplicar para na outra universidade ou numa outra... Ou seja, então se as duas têm mais ou menos a mesma linha de pesquisa, a mesma... e estão tentando falar com o mesmo orientador e tal, se tem um limite nisso, né? Se elas estão sendo concorrentes. Porque daí uma ia conversar com a outra, lá, então aplica em um e eu aplico no outro para a gente não concorrer. Isso acontece? Tem um limite, né? Por orientador, por universidade? Como que funciona? Seriam concorrentes? Deu para entender a pergunta? Sim, sim. Eu não sei, eu acho que não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que, por mais que você trabalhe na mesma linha de pesquisa, geralmente as universidades elas têm uns 2 ou 3 professores que trabalham nessa mesma linha, né? Certo. Então, quando você busca lá, aí você acaba optando por uma questão, sei lá, de repente de interesse ou de afinidade com a pesquisa do professor. Mas eu não sei em todas as áreas, mas eu estou dizendo pela minha área. Então, na literatura, tem muitos professores que trabalham essas questões de raça, de literatura africana, e é isso que me interessa. Então, eu elenco os professores. Aí, a minha estratégia, inclusive, voltando, quando eu mando e-mail, eu mando para um. Se eu percebo que em 2, 3 dias ele não respondeu, eu pego e mando para o outro. Então, assim, Sim. dá para fazer isso também. Sim. Né? E eu acho também que o orientador ele não tem um limite de pessoas que ele pode aceitar, e nem a universidade também um limite de alunos que eles podem aceitar pelo programa. Não creio que isso que seria ocorra, um problema, então, não, concorrerem. Eu não vejo. Tá, bacana. O que você acha, Marcos? Concorda com o Fernando? Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Então, eu acho assim, eu acho que a disponibilidade de bolsas, eu acho que vai muito de acordo com o porte da universidade e as condições dessa universidade subsidiar aí a gestão desses novos estudantes que estão vindo, porque assim, mesmo que você venha para fazer uma pesquisa e tal, todo o processo de gestão, de aplicação, é todo feito pela universidade. Então, assim, a gente já escutou de outros ELAPers e de pessoas que são, por exemplo, do CBI, que é o MEC aqui, que existe sim um primeiro processo de seleção dentro da universidade. Então, dentro da Universidade Canadense. Então, assim, se você está na mesma linha que o seu amigo de pesquisa, eu acho que não é uma boa ideia você concorrer no mesmo endereço, no mesmo local, entendeu? O mesmo departamento com professores diferentes, ótimo, mas eu acho que está aí a possibilidade de a gente ser criativo, Um né? excluir o outro. Um acabar excluindo. E eu acho assim, as universidades, eu percebo assim, que as maiores, elas receberão mais alunos, mas as têm, e assim, vai proporcional ao tamanho da instituição. Quanto maior a instituição, mais alunos de lá ela vai receber. Quanto Sim. menor, menos ela também. Sim. Então, eu acho que tem que levar essa situação em consideração. É claro, a aplicação, eu acho que tem que fazer uma aplicação forte, sim, mas é a certeza que você vai conseguir, se você concorrer, aí se vai ou não levar em consideração as duas aplicações, se você não vai concorrer, aí já não tem certeza, eu não arriscaria. Não dá para falar, né? Então, eu ia dizer isso, eu não sei se eu arriscaria, eu acho que eu conversaria e falar, vamos cada um, né, para tentar não concorrer, porque, não sei, talvez tenha aí algum limite, não sei dizer também, eu não consegui achar essa informação oficial, né? Mas eu acho que é o que o Fernando falou, se tem vários professores, né, dentro de uma mesma linha, talvez aí tudo bem, mas o contrário pode ser, né, sendo muito parecida a linha de pesquisa, talvez vire um concorrente, né? Para pensar, eles têm que pensar nesse sentido, né? Mesmo porque, às vezes, vamos supor, se tiver um professor que trabalha com aquela linha de pesquisa, geralmente os professores universitários, eles são muito ocupados. Então, se eles aceitarem, aí nesse caso, né, se tiver um professor só, aí é mais difícil, creio. Mas se o departamento contar com vários professores que trabalham na mesma linha de pesquisa, aí talvez seja um pouco mais confortável, mais fácil de fazer isso. Sim. Bom, aqui está dando tempo aqui, eu vou fazer só mais 2 perguntas bem rapidinhas. Uma coisa que o pessoal pergunta bastante é como funciona a bolsa. Vocês recebem antes de chegar, então vocês conseguem já custear a passagem, a hospedagem, ou vocês recebem quando vocês já chegaram aí? Então, vocês precisam pagar as coisas primeiro e depois vocês recebem a bolsa? Como funciona essa questão burocrática de receber a bolsa?
Bom, geralmente, pelo menos a gente tem um grupo de ELAPers, né? E no nosso grupo, todo mundo que passou para a Bolsa vai receber a Bolsa aqui. Ok. Agora, a questão de tempo, aí é uma variação de universidade para universidade, né? Então, desde quando nós estávamos no Brasil, por exemplo, a secretária da Universidade da Concórdia já tinha falado para a gente tentar abrir uma conta bancária para agilizar esse processo. Sim. Então, com quanto mais coisas você vem preparado, por exemplo, conta aberta, a grande questão é que também, no meu caso, no caso do Marcos, a gente está com work permit. Então, a gente precisa tirar o número do seguro do SIM, né, que é da Seguridade Social. Isso. Um CPF daí. Isso. E a gente só consegue fazer a partir do momento que a gente está aqui, porque precisa do endereço canadense. Então, essas coisas, elas limitam um pouco, né? Apesar de ser, acho que, um processo não tão moroso, rapidinho, assim, mas essas coisas precisam estar em dia, organizadas, para a gente começar a receber a bolsa. Então, assim, é uma situação não tão agradável, mas precisa ter uma poupancinha ali para arcar pelo menos com o primeiro... passagem, chegar e tal, para depois ir recebendo. Ok. Pelo menos o primeiro mês. Uhum. Então, precisa ter o investimento inicial para daí ir recebendo depois. Sim. Pode mas, assim, eu imagino que todas sejam muito parecidas, né? Mas pelo menos a Concórdia, ela foi muito atenciosa com a gente na gestão dessa mudança nossa para cá. A ponto, por exemplo, da Sabine, que é do Departamento de Relações Internacionais da Concórdia, fazer o pagamento do primeiro aluguel para a gente. Então, assim, existe essa possibilidade, ela fez isso para nós, claro que isso vai ser deduzido da Bolsa, mas já é aí um suporte maior, né? Mas, assim, eu penso que o estudante vai de universidade para universidade, claro, mas eu penso que é como o Fernando falou mesmo, você precisa ter um primeiro pezinho de meia para você correr atrás mesmo das documentações no Brasil e depois da sua viagem, até que você receba a bolsa integralmente aqui no Canadá. Vocês alugaram um Airbnb juntos, né? O Marcos está com a esposa no Brasil, o Fernando... Vocês se conheceram no grupo, foi isso? Vocês já se conheciam? Não, na verdade, quando a gente começou a fazer o processo, no nosso grupo lá, eu vi que o Marcos vinha para a Concórdia, a gente estava... eu queria também vir para essa universidade. Sim. Aí nós começamos a conversar, enfim, nós ficamos amigos. Ficaram amigos. Isso. E aí, numa das nossas conversas, a gente propôs de morarmos juntos, porque a gente vai trabalhar na mesma universidade, e inclusive nós compramos passagem para vir na mesma data, para ir embora na mesma data. Facilitar tudo. Então, facilitou bastante. E aí vocês acharam um Airbnb bem bacaninha, pelo que eu vi das fotos, né? Bem legal. E é pertinho da universidade? Ficou fácil para vocês permanecerem aí depois? No mesmo local? Pertinho não é, mas é muito perto do metrô e da linha verde, que é a que passa na estação da Concórdia, né? Uhum. Então, assim, a gente está, de fato, a 20 minutinhos de metrô, não dá 3 minutos andando até a estação, então, assim, é muito perto do metrô, mas o bairro é sensacional, tem tudo perto, e aí a gente já decidiu criar raízes aqui. E a universidade ajudou vocês nessa questão de local? Vocês foram lá e olharam o Airbnb e falaram, bom, é esse aqui, vamos arriscar? Foi basicamente isso. A gente começou a procurar apartamentos, e aí eu procurava apartamento, gostava, falava, Marcos, o que você acha disso? Aí vamos ver se fica perto de metrô, vamos ver se tem, como é que é a referência. Aí a gente acabou... Só que uma das questões é que, às vezes, a pessoa te aceita, depois ela acaba cancelando, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, né? Sim. E aí, como no nosso caso foi um pouco mais trabalhoso, porque era a secretária da universidade que fazia a reserva para a gente, então, às vezes, a gente gostava do apartamento, aí quando ela ia fazer a reserva, aí já estava ocupado. Entendi. Aí até que a gente conseguiu achar esse apartamento que nós estamos agora, aí eu falei para o Marcos, gosta? Aí o Marcos gostou, aí eu falei assim, então vamos fechar nesse e vamos tentar depois, isso, e se a gente gostar, a gente pode propor para a proprietária de continuar. Legal. Aí foi isso que nós fizemos.